Tá, então, gente, não sei se todo mundo conseguiu assistir o filme, mas o filme de hoje é O Pequeno Exército Louco, da Lúcia Murat, que é uma cineasta brasileira. Tem uma filmografia bem extensa, né, de uns 15 filmes, mais ou menos. Todos os filmes dela têm bem essa pegada de um documentário misturado com ficção, tem uma pegada bem política também, porque durante a década de 60 e 70 ela foi militante durante a ditadura civil-militar, né? Foi presa em 71. Ela, inclusive, ela era de uma organização chamada Dissidência Estudantil da Guanabara, que foi um grupo estudantil que foi dissidente do PCB, e logo depois eles se transformam no MR8, que é um movimento que ficou bem famoso, porque foram eles que sequestraram o embaixador dos Estados Unidos no Brasil e conseguiram fazer uma troca, né, com diversos presos políticos que puderam se exilar em 71. E aí, em 71, ela foi presa, foi torturada, então toda a trajetória dela se espelha muito nisso, né? Nessa experiência, assim. Até li algumas entrevistas que, às vezes, ela pensa em fugir desse assunto de ditadura, de política, mas ela não consegue, porque é uma coisa que está muito presente. E, ao mesmo tempo, é uma coisa que, ainda 60 anos depois, quase, do golpe, no Brasil, a gente ainda tem uma dificuldade de falar disso, né? E aí, esse primeiro trabalho dela como cineasta, de 84, que é o Pequeno Exército Louco, é um filme que foi gravado de 78 até 1980, durante, então, a Guerra Civil na Nicarágua, né, que foi, acho que, o último levante revolucionário que se teve num país da América Latina, assim, uma tentativa de revolução, que acho que depois a gente pode até conversar sobre o que cada um conseguiu pegar do documentário, assim. Quando eu vi o documentário, eu não sabia. Depois, quando eu fui pesquisar, que eu acabei descobrindo que era para que esse documentário, na verdade, não era para ser um média-metragem, era para ser um longa. Só que a Embrafilme, na época, liberou um dinheiro para ela fazer esse longa. Depois, eles passaram um pente fino e retiraram o dinheiro de todas as produções que tinham um cunho político. Por isso que ele só foi lançado em 84, porque acabou não vindo esse patrocínio, ela teve que colocar como um média-metragem totalmente documental, porque a princípio ia ter uma pegada ficcional também. E aí ela só conseguiu, digamos assim, que concretizar a ideia de filme que ela tinha na cabeça nessa época, depois em 89, com Que Bom Te Ver Viva. Porque ele é um filme que sai desse filme que a gente assistiu hoje, assim. E, enfim, e aí nesse filme ela vai acompanhar, né, todo esse processo revolucionário que começa ainda em 61 com a criação da Frente de da Frente Sandinista de Libertação Nacional na Nicarágua, e que vai se concretizar em 79, e aí depois tem todo um período que o documentário não pega também, mas que vai até 89, né, que é esse período pós-revolução. E não sei, eu gostei bastante da primeira vez que eu vi, espero que vocês tenham gostado também. E acho que inicialmente é isso, assim, para introduzir. Ela gravou a direção, né, desse filme, foi com um companheiro da época dela, o. Como é que é o nome dele que eu esqueci? Paulo Haddad. Eles dirigiram juntos esse primeiro trabalho dela. E foi feito com a produção da Taiga Filmes, que é uma produtora dela, né? Que ela já criou, então, no final dos anos 70 e que continua até hoje com os filmes dela, assim. Esse filme foi antes ou depois da participação dela na guerrilha aqui no Brasil, Tainá? Foi depois. Ela foi presa em 71, ficou 3 anos e meio presa, e aí ela sai da prisão e vai fazer jornalismo, né? Porque a Lúcia Murat, quando ela entra para o movimento estudantil nos anos 60, ela entra em 67, ela fazia economia. Ela falou até que numa entrevista dela, ela falou que ela foi fazer economia porque na época era muito. As pessoas faziam aquele teste de vocação e aí deu que ela tinha que ser economista. Ela nem pensou muito, porque na época se falava muito em economia política, ela resolveu fazer. E aí depois, quando ela sai da prisão, ela acaba indo para o jornalismo e se apaixona pelo cinema, assim, e aí acaba entrando nessa. Por isso que acho que o cinema dela tem muito do documental também, assim. Então ela mistura bastante. Mas esse filme é depois, e aí a gente pode até pensar, né,
como deve ter sido para ela, que, enfim, no Brasil a gente vivia uma ditadura desgastada, né, 79. Os movimentos armados já estavam também, muita gente tinha morrido, muita gente já estava desaparecida, ela tinha recém saído da prisão, e aí como deve ter sido para ela ir para um local onde havia uma certa esperança, assim, porque, e que foi o último, né, porque depois disso não teve mais nenhum levante revolucionário, assim, na América Latina, depois da Nicarágua, em 79. Então eu imagino que deve ter sido muito forte para ela ter ido acompanhar esse processo lá, enfim. Sim, e os filmes dela têm essa forma jornalística também, né? Assim, os poucos que eu vi poucos dela, mas todos eles têm uma, uma narrativa, assim, bem jornalística, né? Eu gostei bastante do filme e é um filme bem otimista, assim, né? Eu achei que o final, achei muito louco, assim, ela terminar com aquele filme, até acho que a gente pode falar sobre essa opção dela, né? Porque a ideia, eu achei que iria terminar ali, né? No sucesso da Revolução, aquele povo feliz. Tem aquela fala, né? De um dos generais revolucionários falando do que ele espera para o futuro, né? Do país e tal. E eu achei que ia terminar por ali. E aí ela traz aquele filme, assim, né? Americano com Reagan. E achei interessante esse final, essa opção de final. E uma das coisas que eu pensei muito, assim, durante o filme, e é engraçado porque eu estava pensando nisso no início do filme, e aí daqui a pouco o filme meio que confirmou, que eu estava pensando que no Brasil a gente não teve esse movimento revolucionário popular, né? O movimento revolucionário no Brasil foi bem burguês, assim, de classe média, né? E conseguiu mobilizar pouco as classes populares, diferente de outros países na América Latina. E aí, né, pensando assim nas possíveis causas, e aí me vem direto na cabeça a Rede Globo, né, que é esse câncer da CIA implantado aqui no país e que subjetivou, né, subjetiva toda a massa, assim, a classe popular mesmo. Então, uma classe popular toda subjetivada por esse braço norte-americano, né, aqui no país. E aí, na hora que eu pensei nisso, no filme veio uma reportagem da Rede Globo, assim, veio aquele logo da Rede Globo, que ela coloca, né, numa matéria, numa reportagem. Então, eu pensei, acho que a Lúcia está pensando junto comigo. Ou eu estou pensando com ela, né, claro. Eu estou pensando depois. Sim, e sabe o que eu achei também meio louco nessa parte que aparece a Rede Globo? É porque a hora que aparece aquela vinheta, eu já pensei, lá vem eles falando merda, assim. Mas na notícia eles estão noticiando a morte de um jornalista inglês, eu acho, que é morto pela Guarda Nacional, né? Então, de certa forma, não que eles estivessem mostrando algo positivo, mas ao mesmo tempo não é uma propaganda contra o exército sandinista. Eles estão falando da violência da guarda na época, assim, então eu até fiquei um pouco surpresa, assim. Mas óbvio que, por exemplo, uma coisa que eu não sei se acontece ou se não acontece, mas é porque a morte desse jornalista causa uma comoção muito grande no país, assim. O filme todo, uma das coisas que eu não sei se eu gosto do filme ou não, é que parece que a gente fica sem entender muita coisa, sabe? Tipo, eu só fui entender muita coisa porque eu fui procurar algo, sabe? Algumas coisas de história mesmo. Parece que ela pincela muito rápido, assim, e para mim parece que fica algumas lacunas, sabe? Eu acho que pegou muito ali, tipo, o levante dos anos 79, mas o que veio antes e o que veio depois fica meio nublado. E aí é muito interessante, porque na hora que tu vai pesquisar, os dois momentos que causam muita comoção popular são a morte de dois jornalistas. Um que era de um jornal da Nicarágua, que o cara foi morto, ele nem era revolucionário, assim, ele era bem liberalzão até, mas causou uma comoção forte, assim. E aí depois esse jornalista inglês também, que foi uma época que gerou muitas manifestações com a morte dele, assim, porque teve toda aquela gravação, né, em tempo real dele sendo morto. Então também é bem chocante, que é o que aparece na entrevista ali da Globo, no documentário.
Mas de alguma forma, mesmo que não tenha colocado a morte do jornalista nas costas dos revolucionários, até porque não dava, né? Como tu falou, foi uma morte filmada, então nem teria como fugir disso. Eu acho que tem um movimento de criar um pavor, né? Um sentimento de medo, assim, dessa violência urbana, da guerra civil, né? Na linha do... Ninguém quer que isso aconteça aqui no nosso país, né? Certo? Ninguém quer jornalistas morrendo no meio da rua, assim. Então, acho que tem isso. Eu também fiquei com a impressão, mas a impressão da Tainá, impressão não, mas também senti assim um pouco com o documentário, com isso que a Tainá falou, de pesquisar mais, assim, né, um documentário que tu vê e fica muitas pontas, assim, né, que através de pesquisa tu começa a fechar, assim, né, outras informações, enfim, é bem interessante. Mas eu não tinha ido atrás da história dela, eu fui mais atrás realmente da história da Nicarágua, enfim, estava pesquisando sobre isso, e aí fiquei bem surpresa agora com a Tainá falando que ela foi presa, né, enfim, enfim, tem esse histórico pré, assim, que eu achei meio impressionante essa pessoa ficar presa quase 4 anos e depois sair e ainda se dedicar a isso e fazer um filme, né, e outros, enfim, sobre isso, assim, tem um viés, assim, otimista, né, bem louvável, eu acho, até, assim, mas impressionante, assim, né, enfim, não sei, fiquei pensando sobre isso agora, assim, já mudou um pouco a minha percepção, mas bem interessante. Eu gostei muito do filme também, e é isso, assim, gosto de filmes que daí te fazem pesquisar, né, outras coisas, te abrem um pouco enfim, a conhecimento, assim, né, pra gente ir atrás de outras, enfim, informações, né, histórias e tal, bem bacana. Acho que talvez por isso até esse final, né? Talvez ela não quisesse terminar também só com a vitória, né, do partido, quisesse trazer algum outro pensamento, né, para aquele final, pra gente, não sei. Porque realmente, se ele terminasse ali, ele ia terminar todo muito para cima, assim, né? Todo tipo, tá, que massa, ganharam, e agora, né? Agora tudo vai ser bom, tudo vai funcionar. E aí ela traz aquele trecho daquele filme, assim, trazendo o comunismo chinês, né? Essa ojeriza, assim, do cinema americano com todos os comunismos, né? Mas acho que o comunismo chinês muito forte, assim, acho que soviéticos e chineses foram os mais abordados no cinema americano, né, daquela época. Eu gosto do filme ter lacunas, assim, porque eu acho que ele já tem essa coisa, assim, né, de estar acompanhando a coisa enquanto ela acontece, e aí tem essas entrevistas, né, ele já tem um pouco um formato quase jornalístico. Acho que se ele fosse mais didático, assim, ele ia ficar uma peça didática. E eu acho que, para além da história que ele traz, eu acho que ele traz uma sensação, assim, né? E essa ideia da libertação, da liberdade, né? Uma coisa que o filme reivindica, que eu acho muito legal, porque essa ideia da liberdade nos anos 20, no século 20, assim, ela foi muito capturada justamente pelas democracias liberais, né, em oposição às democracias populares, né, comunistas. E como se as democracias populares comunistas fossem ditaduras autoritárias, as democracias liberais fossem as terras da liberdade. E acho que até hoje, assim, a gente tem isso muito forte, né, as pessoas no geral têm. E eu acho que o filme reivindica essa ideia de liberdade, né, tem o Exército da Libertação, enfim. E para mim ele traz, assim, como uma energia, assim, como um fluxo de energia, ele me traz uma ideia de liberdade, de libertação mesmo, independente da história, né, de saber exatamente o que aconteceu. Enfim. Eu acho que o filme dela, o documentário dela é bastante observacional. A partir do momento que ela começa a mostrar a luta dos sandinistas, a gente não vê muita intervenção dela, ela está mostrando tudo aquilo e as imagens são muito bonitas. Acho que a reflexão, esse final, conversa muito com o começo, né? Quando ela mostra aquelas reportagens ali, mostrando a política intervencionista dos Estados Unidos na América.
desde lá da época do Sandino, lá dos anos 20, 30, e aí o final mostra que teve tudo isso, mas ainda existe ali nos anos 80, figuras como o Ronald Reagan, que vai manter aquele discurso, aquela mesma posição política lá dos anos 20 ou 30, né? E ali naquele discurso do Reagan, quando ele fala que a Nicarágua exporta violência, né? É muito descarado, assim, porque a Nicarágua, ela é um país que consegue... como é que se diz? Esqueci agora, mas se torna país independente em meados do século XIX e ali do final do século XIX até o período da Revolução em 79, teve 17 intervenções militares dos Estados Unidos. É muita coisa. E aí, depois desse período de 79 em diante, até 89, que daí é quando os liberais voltam também ao poder, que é um período relativamente pequeno, né, de 10 anos, os Estados Unidos vão intervir muito forte, só que daí com milícias, né? Que é mais violento, tão mais violento do que se eles mandassem tropas oficiais, porque aí é aquela coisa de milícia mesmo, uma violência horrível. E pelo que eu entendi, teve também uma grana muito, muito forte investido na Costa Rica, em Honduras, que são os países vizinhos. Então, eles fizeram esse contra-ataque com os países vizinhos ao redor ali, que foi muito forte. E, enfim, eu fiquei com muita raiva quando eu vi a cara de pau dele falando que um país que está ali se libertando, e tu vê aquelas pessoas, aquela mulher, né, que chora, que fala, a gente é livre agora. E aí vem um cara desses falando que aquilo que está acontecendo ali é exportação de violência, né? E, enfim, eu fiquei muito emocionada em várias partes, assim, do curta-metragem. E acho também a presença das mulheres na época, quando a primeira vez que eu assisti, que no caso foi há um mês e meio atrás, eu pensei que talvez aquilo fosse tão forte porque era uma mulher filmando. Mas aí depois, quando eu fui também ler um pouco sobre a história da Revolução, acho que não tinha como ser diferente, né? Porque eu descobri que mais de 30% do exército dos sandinistas era formado por mulheres, assim. E até, não sei se você lembra, no início aparece uma mulher que ela dá uma entrevista, ela não põe o nome de todo mundo, ela põe o nome de bem poucos, assim. E aí eu fui pesquisar, porque eu fiquei muito curiosa para saber quem era. Aí eu descobri que o nome dela é Dona Maria Teles, que ela tem 22 anos, e ela ficou conhecida como a Comandante 2. E ela vai ser ela é a que comanda a frente que vai tomar a primeira cidade pelos revolucionários, que é León. Então, é uma mulher que comanda a primeira frente que toma uma das principais cidades, assim, no momento da Revolução. Eu achei aquilo incrível, assim. E o papel que se dá às mães também, né? Quando aparece aquele jogo também que mistura depoimento e aí uma pichação que diz feliz a mãe que pariu um filho sandinista. E acho que também é muito isso, assim, porque a revolução também é um parto, né? É uma coisa feminina, é uma coisa forte, ao mesmo tempo é violenta, mas ao mesmo tempo bonita, assim. Então eu acho que tem uma coisa muito forte de maternidade, de mulheres ali, que para mim foi bem emocionante ver, assim. A Lúcia traz bastante essa questão da maternidade, eu acho, nos filmes dela. O Que Bom Te Ver Viva. Acho que quase todas as mulheres que ela entrevista, né, que é um filme que ela faz com mulheres que foram torturadas na ditadura no Brasil. E aí pega essas mulheres poucos anos depois, não muitos, acho que não sei, 10, 8, 7 anos depois, entrevista, e quase todas elas têm filhos, e não só têm filhos, mas os filhos de alguma forma redimem elas, né? Dão uma nova vida, dão uma sobrevida para elas depois da tortura, né? Da prisão, enfim, ela tem essa coisa com a maternidade bem forte, eu acho, a Lúcia. Ô, Tainá, essa que tu comentou é aquela que tá usando uma boina, que dá tem uns trechos, e ela tá viva ainda? Ela tá viva ainda, tá viva. Muitos deles, assim, estão vivos, e aí a parte triste do filme.
O Daniel Ortega é um dos revolucionários que aparecem, é um dos poucos até que ela põe o nome, que também é um cara, é que todos eles usam boina, né? Mas é um que usa boina, que tem um bigodinho assim, e aí ele é o presidente hoje da Nicarágua ainda. Foi presidente várias vezes, só que ele deu uma guinada à direita assim terrível no final dos anos 80 já. Tanto é que ele perde em 89, né, para candidata liberal. E aí, depois disso, quando ele volta, e quando ele é eleito, assim, acho que ele já foi eleito umas 3 vezes como presidente, ele guina total, assim, para a direita, vira um baita de um personalista, faz uma... No final de 88, quando ainda a frente estava, enfim, ainda comandava a Nicarágua, ele fez uma política de austeridade muito forte, assim, não concluiu a reforma agrária, então teve... é um filme que acaba otimista, mas depois, quando tu vai ver o que aconteceu em torno de 8 anos, é muito triste, assim. E a Dona Maria Teles, que é essa mulher, ela inclusive forma depois um movimento no início dos anos 90 contra o Ortega, assim. E ela critica muito ele, mas ela é bem atuante ainda até hoje. Acho que fecha muito com o que a Lúcia Murat quer dizer e mostra ali, né? Ela é otimista na revolução, no poder das mulheres, tudo, mas as forças americanas e as forças conservadoras são sempre muito fortes, né? Então, aquele final pessimista dela, acho que tem razão de ser. Certamente, né? Que essa influência norte-americana ela vai continuar na América Latina, né? Sim. Uhum. Mas o Daniel Ortega, ele deu essa guinada, assim, liberal, mas ele ainda é do Partido Sandinista, né? Ainda é. E aí tem também uma coisa importante, né? Porque a Frente de Libertação Nacional, quando eles fazem a Revolução em 79, em 80 entra uma junta no comando, assim. Então, são várias pessoas de várias tendências diferentes. Tem os pró-sandinistas, tem os sandinistas e tem os liberais também. Então, de certa forma, existia uma ditadura de quase 50 anos do Somoza, e para eles derrubarem, eles tiveram que fazer diversas alianças, assim. Eu li o livro de um dos caras que inicia a frente, que é o Omar Cabeças, o nome dele. E aí ele fala que esse movimento em León, que é a primeira cidade tomada pelos revolucionários, meio que acontece não sem querer, mas uma das coisas que influenciou foi a influência dos liberais, que deram uma mão, assim, na época, para a chegada dos revolucionários na cidade. Eles precisavam ter casas para abrigar os revolucionários para irem para as montanhas para fazer a guerrilha. Então, sempre teve um apoio forte, digamos assim, dos liberais. E aí, depois, óbvio, depois que tu conclui, tu tira do poder quem tu queria, começa todo o jogo político, que é quem é que vai comandar agora. Então, de 80 até 89, acontece muito isso. É uma briga entre eles ali de diversas tendências. A própria frente tem diversas tendências, né? Tem os maoístas, tem os marxistas-leninistas, e aí depois surge os que eles chamam de terceiristas, que são as pessoas que querem meio que juntar essas duas tendências e ter algum diálogo entre as duas, mas é sempre uma briga forte, assim. Mas ele ainda está no partido, só que é um partido totalmente entregue, assim. Também acho que depois das intervenções norte-americanas ali no Oriente Médio, né, fim dos anos 80, 90, acho que todo mundo ficou, todos os outros países do mundo ficaram meio cagados, assim, né? Porque eles começaram com os bombardeios, essa guerra à distância, assim, né, que não se manda mais exército quase, se manda pouquíssimo exército, se bombardeia tudo de cima. Eu acho que é bem um aviso também dos Estados Unidos para o mundo, né? É uma demonstração da força bélica deles. E aí cria também um pouco esse adesismo, né? Mesmo as forças de esquerda na América Latina, até hoje, acabam tendo que aderir de alguma forma à política externa norte-americana, né? Por medo Sim, mesmo. Tem o fim da União Soviética também, que coincide até com essa eleição que vence uma mulher liberal, né? Violeta Chamorro, que é
era a esposa desse jornalista que morreu no início dos anos 70 pela Guarda Nacional. É ela que é eleita depois do Ortega e que aí vira toda uma política neoliberal a partir dos anos 90, assim. Então, acho que tem tudo isso mesmo. Eu tenho uma parte do filme que eu gostei também, que é quando, acho que é o Tomás, o nome dele, que ele fala que, de certa forma, todo revolucionário é um poeta, né? E aí tem também a ver, porque eu pesquisando, eu descobri que o primeiro Somoza, que morreu em 56, ele foi morto na mão de um poeta, de um revolucionário poeta. Num atentado, o cara vai lá muito louco, chega no jantar e mata ele. E aí é bem forte, assim, e tem toda uma tradição literária na Nicarágua também muito forte. Tem como é que é o nome dela? A Gioconda Belli, que ficou muito famosa, e ela era da Frente Sandinista também, ocupou vários cargos, fez parte da guerrilha, e ela foi uma poeta que alcançou, assim, ela é bastante famosa, assim, e aí tem uma frase dela que eu anotei que eu achei muito bonita também, que ela fala que não há nada mais poderoso no mundo do que uma mulher, por isso nos perseguem tanto. E então tem todo esse lance, né, com a poesia, com a literatura, que é muito forte, assim, nesse processo revolucionário também. Alguém? Ah, Vitor. Não, essa questão dessa cicatriz que fica dessa opressão, né, dos Estados Unidos, o filme tem essa fala que daí ele diz que ser um poeta para imaginar um futuro melhor, onde as crianças podem brincar por aí, não sei o quê. E daí tem aquela cena das crianças brincando de arminha, assim, dando tirinho, assim, que é meio que a ideia é meio que essa coisa do espírito guerrilheiro que fica, o espírito revolucionário que fica meio que, enfim, fazendo parte daquele, enfim, não sei a palavra. Mas que na verdade tem esse lado que na verdade as crianças, elas fica aquela cena que delas morrendo toda hora, elas caindo no chão, assim, que na verdade isso é muito. E daí no final, agora vocês falaram da cena do filme, daí eu lembrei mesmo, e daí aparece até o gurizinho vestido de cowboy, assim, com uma arminha, então acaba sendo meio que é muito revoltante, é um filme muito revoltante, porque os Estados Unidos, tipo, é uma coisa que é uma violência que se instala ali, e, e a gente sabe quem é que sai perdendo mais, assim, a gente sabe quem morre mais, e é muito... Enfim, essa cena das crianças brincando disso me deixou bem, enfim, com vários pensamentos, não sei. Eu cheguei um pouco atrasada. Eu não sei, acho que não tá rolando inscrição, né? É só falar. Mas não sei se já falaram sobre... não sei o que já falaram, né? Mas eu queria muito falar que eu amei a forma como ela construiu aquele começo, né? Ela ter trazido aquela propaganda americana, aquela coisa impessoal e aquele heroísmo dos Estados Unidos. Nossa, nós somos incríveis, ó, os Mariners ali levando a democracia e a paz para o mundo, como eles sempre fazem, né? Uma coisa que a gente vê tanto. E daí trazer o outro lado, né? Trazer aquela coisa em preto e branco, aquela coisa ridícula, e trazer depois a luta daquele povo, aquela luta real, aquela luta que além de ter muita tristeza e além de ter muito horror e muito sangue, também tinha muita vida, tinha muito amor, tinha muita música, e tinha uma resistência que era feita de gente mesmo, que não era feito de... Porque os Mariners, eles aparecem quase como, tipo, não parece gente aquilo, né? Eles não são indivíduos, eles são soldados de um exército. E já esse exército da Nicarágua, esse exército da guerrilha, ele aparece como pessoas realmente, como seres que têm mães, que têm filhas, pessoas que desaparecem e que a gente não sabe o que fazer, que a gente fica desesperado. Porque é isso, né? Eu acho que os Estados Unidos brincam muito com esse tipo de propaganda que desumaniza totalmente.
E, enfim, eu passei os primeiros minutos com muita raiva. Eu fiquei pensando, tipo, gente, que porra de filme é esse? Tipo, por que que eu tô assistindo isso? Então, foi um contraste bem bom, assim. Eu acho que funcionou muito pra mim. E também aquele momento em que eles trazem o Regan. Porque até alguém tava falando antes, acho que foi a Tainá que tava falando, sobre a questão de que eles conseguiram, né, a junta e tal, e eles tiveram bastante apoio liberal, bastante apoio burguês, porque eles também estavam interessados em tirar aquela ditadura de lá. E que depois, quando conseguiram tirar, né, começaram os contras. E daí o Reagan começou a financiar as guerrilhas lá e uma coisa absurda, essa ironia, essa hipocrisia de ficar falando, ah, os países estão exportando a violência. E daí aparecem eles, tipo, gente, o que vocês estão fazendo, sabe? Tipo, não importa se vocês não estão mandando corpos dos Estados Unidos mais para cá, vocês sempre foram e sempre vão ser, né? Os que estão exportando violência para a América Latina, principalmente hispanohablante. Eu achei muito legal esse filme, até eu fiquei um pouco dividida em relação à contextualização histórica. Eu senti muita falta de terem falado um pouquinho mais do sandinismo, né, do Sandino em si, da primeira luta, da luta que pautou o porquê que eles são a Frente Sandinista de Liberação Nacional. Mas, ao mesmo tempo, eu gostei muito de ter tido essas lacunas, porque esse documentário, ao mesmo tempo que é um documentário sobre a Guerra da Nicarágua, também não é só isso, né? Fala de todas essas guerras que a América Latina hispanohablante passou, e muitas que estavam acontecendo ao mesmo tempo, né? Tipo, assim como o fim da União Soviética e todas as outras questões foram um golpe muito forte, durante a guerra, o fato de Cuba ter conseguido vencer aquela revolução foi algo muito forte para eles, né? Então eu achei que o documentário ele conseguiu abranger várias outras lutas, criando essas lacunas, assim. Eu vi não só a Nicarágua ali, eu achei muito bom o filme. Me emocionou muito, de muitos jeitos, assim. Passei do nojo para tristeza, para felicidade em uns momentos muito rápidos. Eu tô ainda um pouco agitada, eu cheguei atrasada porque eu tava assistindo um filme. Mas enfim. É isso que o Vitor falou dessa marca, né, que fica nos territórios onde acontecem essas guerras civis, assim, né, principalmente as causadas pelo imperialismo em geral, mas pelo imperialismo norte-americano muito, né, que é essa marca da militarização para todos os lados. Tem um filme que é atual até, acho que de 2014, um curta-metragem de uma cineasta do Oriente Médio, que eu não vou lembrar o nome, nem da cineasta, nem do filme, nem de nada, porque eu tenho uma memória horrível. Mas ele é todo em cima dessa sociedade militarizada, assim, no que acontece em relação às crianças, né? É um filme que pega assim as crianças o tempo inteiro, né, brincando de guerra nos desenhos, né, brincando de se atirar, de se matar e tal. E a infância nos Estados Unidos é muito militarizada também, né, muito bélica, assim, sempre, né, as crianças sempre desde cedo muito contato com arma e tal. Então essa marca que fica, né, nos territórios e a forma como aparece na infância, assim. Eu acho que tem alguns filmes sobre isso, alguns filmes do Oriente Médio muito, assim, onde tem os conflitos armados, né? Mas realmente aqui dos conflitos da América Latina, dos filmes que eu já assisti, acho que esse é o que traz essa questão das marcas da guerrilha nas crianças de uma forma mais enfática mesmo. Parece não, tem, mas eu não achei. Um filme da Helena Solberg, eu não sei se é assim que se fala, mas também é uma cineasta brasileira, né? Ela também faz um filme sobre a Nicarágua, e aí ela faz, pelo que eu entendi, é uma visão mais micro, assim. Ela retrata uma família nicaragüense, e fiquei bem afim de assistir, mas acabei não encontrando, porque tem um curta dela que é aquele meio-dia que tem também quase uma revolução, assim, das crianças, né, contra o poder na escola, assim. E aí eu fiquei pensando como que deve ter sido ela retratando a revolução na Nicarágua, assim, porque
Tem também o depoimento daquela criança, né, ali de 14 anos, que é uma criança e que já tá no exército, tá lá com a roupa do exército, tá com arma e é isso. E ao mesmo tempo que é muito chocante, que é muito violento tu pensar que essa é a realidade das crianças em países de guerra, qual é a realidade delas também se elas continuassem num país onde os Estados Unidos iam continuar atuando da forma como atuaram até então, né? Para mim é chocante ver aquelas imagens de final dos anos 70 de Manágua, que é a capital deles, com aqueles lotes de terra, né? Enormes, assim, uma cidade toda destruída, assim, não chega a ser quase feudal, assim, parece o ambiente, assim. Então, para mim foi bem chocante também. E aí tem uma cena que pega também o logo do Bank of America, e aí logo em seguida o Somoza fazendo um discurso muito populista, assim, não, porque vamos defender o que é nosso, vamos defender os trabalhadores nicaragüenses e as nossas riquezas, e ele lá dando tudo de mão beijada para os Estados Unidos, né? Então E tem uma outra cena que eu gosto muito também, que é bem no início, que eu só prestei muita atenção agora, nessa segunda vez que eu assisti, que é a cidade destruída, assim, e aí sobrou só uma escada. E aí ela filma a escada de baixo até dar no céu, assim. E aí eu fico pensando que é uma revolução, né? Acho que é destruir um edifício cheio de rachadura e vamos reconstruir um novo. Esse aqui não dá para botar remendo, não vai adiantar. É um processo de destruição mesmo, assim. E para mim foi uma cena bem, bem forte, assim, quando eu prestei atenção nela de verdade, assim, para mim foi bem forte. Eu gostei muito dessa cena também, dessa escada, me marcou também quando eu vi, assim, esse simbolismo dessa escada que meio que ela vai filmando, assim, né, meio de baixo e termina meio que não tem fim, assim, né, fica aquele céu azul, assim, aquela escada sem um final, assim, é bem, bem impactante mesmo essa cena. Sobre isso do Somoza também, eu achei muito legal. E eu gostei disso no filme, assim, tem essas alfinetadinhas, né? Tem uma mulher que fala que o Somoza, na verdade, foi o primeiro comunista, né? Porque ele pegou todo o dinheiro que veio para ajudar e ficou com ele, tipo, é tudo meu, bora lá, não vou repartir pra ninguém. E essas... Nossa, eu fiquei, tipo, aquela cena, assim, pra mim, definiu a ditadura. Eu recebi a ajuda dos universitários aqui, e o filme que eu falei não é contemporâneo, é de 76, na verdade, é uma diretora do Líbano chamada Joceline Saab, e o nome do filme é As Crianças da Guerra. É muito bom também. Acho que é um média também. É um curto. Quero falar um pouquinho mal dos Estados Unidos também, para fazer coro, porque é inevitável, né, vendo esse filme. Eu fiquei também com muita raiva desde o início, isso que a Júlia falou, esse começo ali, aquela propaganda ali, aquele filme, é uma coisa... E para mim potencializou, porque ontem vi um documentário maravilhoso sobre a prefeitura de Boston hoje, que né, o documentário mostra que seria a resistência anti-Trump dentro dos Estados Unidos, o lugar assim, mais democrático, todas as minorias, assim, tem um governo preocupado com isso, então é um símbolo assim e ao mesmo tempo o prefeito tem uma cena que mostra o prefeito falando com os veteranos de guerra, né? E ele, claro, ele é o prefeito, né? Ele tem que fazer média, mas eu acho que eles sentem muito isso, ele fala com eles assim de vocês lutaram pela nossa democracia, né? Vocês foram, e aí tem veteranos de várias guerras, né? E eu fico pensando nessa relação dos Estados Unidos, para além da questão da política, uma questão política, acho que é uma relação colonialista quase espiritual, porque o que me deixou com mais raiva vendo o filme, depois daquele início, é que como eles conseguem deixar, sendo toda, né, um continente vivendo numa eterna intranquilidade, né? Você não consegue, não tem como não pensar no Brasil, né, no que a gente vive. Você não consegue viver tranquilamente. E nesse filme de Boston, você vê, embora o filme mostre as contradições, mas você vê aquela tranquilidade que os Estados Unidos importa muito, né? Essa fala deles importar violência, né?
eles importam muito essa vida boa no país e que a gente às vezes fica até desejando, né? Ai, essa vida, que liberdade, né? Todas as culturas, multiculturalismo, né? Então, mesmo nesses Estados Unidos legal, entre aspas, anti-Trump, né? Eles sobrevivem. Eu acho que eles só conseguem ter essa tranquilidade porque eles roubam a tranquilidade dos outros, né? Então é uma coisa meio, acho que meio vampiresca até, né? Para além de econômica ou pensar na relação colonial, né? Enfim, de roubar ouro e bens, né? Dos países, e dinheiro, e agora na Venezuela estão fazendo isso de novo, mas eu acho que tem uma coisa mais profunda, que é fazer com que o mundo viva de uma forma completamente intranquila, sem saber se amanhã você vai ter um governo democrático, se seus filhos vão crescer bem, vão viver bem, sabe? E é uma coisa que é muito profunda, né? E acho que eles conseguem equilibrar essa tranquilidade deles a partir disso, né? De deixar os outros completamente enlouquecidos, né? E aí eu acho que eu consegui, a partir dessa sessão dupla no acaso, assim, entender por que em 2001, quando os nossos amigos do Oriente Médio explodiram as Torres Gêmeas, eu vi aquilo, eu fiquei muito feliz com aquilo, mesmo sabendo que as pessoas estavam morrendo, né? Mas é porque foi acho que a primeira vez que eu vi os Estados Unidos sentirem um pouco de intranquilidade dentro do medo, né? E não saber, enfim, né? Se estão seguros num prédio, num lugar dentro do território deles, né? Que é uma coisa que eles fazem eternamente em outros lugares. Então, vendo esse filme, eu fiquei com muita raiva, porque por mais que ele tenha essa questão otimista, né, da revolução, mas no fundo eu não conseguia ver nenhum otimismo nisso, porque, e claro, sabendo depois as coisas que acontecem, o filme termina com o Reagan invadindo, acho que é metafórico ali, mas para mim está bem claro, mas não tem tranquilidade ali, né? As pessoas nunca vão ser tranquilas, nunca vão ser felizes, assim, não felizes no sentido até do cinema americano, né? Mas é uma coisa mais profunda, não dá, assim, é uma vida inteira sob essa influência, né? Uma história inteira de um país, isso é muito profundo. Então é uma coisa de vampiro mesmo, acho que tem uma coisa, é um colonialismo assim, e que não é só da direita americana, do Trump, né? É da fundação do país, eu acho. É muito enraizado, assim. Eles têm aquele ideal que eles conseguem vender como um ideal ultra livre e democrático por causa dessa energia que eles roubam, né? Não sei, eu viajei muito, mas é que eu fiquei com muita raiva vendo o filme. Queria compartilhar com vocês. Os Estados Unidos não tem esquerda. Definitivamente é um país que não tem esquerda. A esquerda lá é de direita. E eu vi também nesses últimos dias um outro documentário que é do Líbano, também Pão Amargo, do Abbas Fadel. E também assim, sobre os refugiados e tal, né? Em algum momento, um dos refugiados brada, assim, bem alto, né? Porque os Estados Unidos e Israel podem nos bombardear, que, enfim, né? Que a gente vai resistir, alguma coisa assim. E eu pensei nisso também, assim, né? Como que é tão escancarado, assim, né? Para o mundo todo, e todo esse teatro de Nações Unidas, né, sei lá, direitos humanitários e tal, que é um teatrão internacional, na verdade, enquanto todo mundo sabe, né, o que eles fazem na periferia do mundo, assim, os Estados Unidos. É muito angustiante, mas eu vou dizer assim, eu não consigo mais ficar braba, eu já fiquei muito braba, assim, eu tenho acho que um outro sentimento que não tem nome, em alemão deve ter um nome para esse sentimento que eu sinto, que eles têm todas as palavras, todos os sentimentos do mundo, mas eu não consigo nem ficar braba mais, assim, porque tantos anos, assim, né, da gente pensando, falando sobre isso e se indignando com isso, que eu nem sei mais qual é o sentimento que me invade, por isso que eu vejo esse filme. Eu não cheguei a ficar braba, assim, eu fico feliz por aquele momento, por aquele povo que naquele momento, sabe, sentiu um pouco esses dias de euforia, assim, né, sentiu por um breve momento uma sensação de liberdade, porque num contexto maior, assim, é uma situação muito sem saída mesmo. É quase frustrante. E pensando também nisso que tu falou agora, Ju, do teatro, né, das Nações Unidas, eu também fiquei pensando quando eles
tem uma parte lá que eu não entendi bem, mas acho que as pessoas estão presas em algum lugar e aí os familiares querem notícias e aí eles falam sobre que a Cruz Vermelha tá sendo totalmente hipócrita, assim, tipo, vocês estão deixando as pessoas é lá um braço do morrendo. exército, né? A Cruz Vermelha é um braço do Exatamente. exército americano. E até hoje, né, no Oriente Médio, a gente sabe, estão lá estuprando mulheres e aí tem todo um discurso de que não, que eles são neutros, que eles estão nessas áreas de guerra para salvar e ajudar pessoas e tudo mais, e como a gente é comprado. Nações Unidas, você falou, ONU, sociais, né? Hoje apareceu lá nas lembranças do meu Facebook a sessão do Mazoi me Zovam de Barco, que foi há um ano atrás, e aí lembrei disso também, né? Quando a ONU faz lá o Ano da Mulher, e aí quando eles tentam se reinventar e pegar essas pautas que são importantes para continuar essa hegemonia que é estadunidense, que é um pouco europeia, mas hoje que é muito mais estadunidense do que qualquer coisa, assim, eu ainda não tô nessa fase desse sentimento que eu não sei dar nome, eu ainda sinto raiva, mas eu acho que eu entendo bastante, porque dá uma canseira, entendeu? Porque é uma história tão repetida e sabe, é tanto que assim, às vezes vai ser horrível o que eu vou falar, mas às vezes eu acho que assim, eu queria que os Estados Unidos desaparecesse do mapa. Eu sei que tem muita gente lá que não compactua com isso, mas é que a minha raiva é tanto que eu queria que fizesse sumisse, sabe? Não tem tanta gente assim lá que não compactua com Eu não isso. aguento, eu não consigo pensar Não que eles tem são tanta. legais. Tem uma parte do filme que eu fiquei com raiva, que eu achei um sentimento perto de raiva que me deu, que é quando ele fala, também no início, assim, que os Estados Unidos não reconheceram o presidente. Eu pensei, o que é isso? O que os Estados Unidos têm que reconhecer o presidente dos outros? Assim? Ai, uma coisa... Vocês não tem que reconhecer nada de lugar nenhum. Vão reconhecer o presidente de vocês, que já está de bom tamanho. Não, e aí eles ainda falam, não, mas o México reconheceu e mandou armas e homens. Tipo assim, ainda pegando no pé dos mexicanos, assim. Sim, ainda tem que dar uma alfinetada nos mexicanos. Tem uma coisa também que eu pensei, tem um documentário Murat que ela faz mais tarde, que é Olhar Estrangeiro. E aí ela entrevista várias pessoas, atores, diretores, roteiristas, que fazem filmes que se passam no Brasil, né, que são filmes majoritariamente americanos, alguns franceses, e ela fala justamente do clichê que é reproduzido nesses filmes do que é o Brasil, assim. E aí, acho que tem um filme que o cara fala assim, nem lembro quem é o ator, mas é bem famoso. Ele fala assim, não posso pôr um herói que não seja um herói estadunidense. Porque senão o filme vai ir para o cinema nos Estados Unidos e o estadunidense não vai me dar dinheiro, porque ele não vai querer ver um herói latino-americano. Não vai querer ver um herói latino. E aí eu fico pensando, né, dessa narrativa, a gente está vendo ali um filme de heróis, né, um herói coletivo que é muito mais potente do que qualquer herói bunda mole estadunidense, né, aquela cena que tem até do jovem que morre numa retirada num bairro e aí tem a mãe chorando e aí logo em seguida aquela voz firme daquela mulher que diz assim, ele é o herói do nosso bairro, a gente tem um herói para dar nome, sabe? E aí o quanto isso é forte, assim, e aí lembrei disso, do herói norte-americano, né? Que qual que é o herói estadunidense? Bando de assassinos, sabe? Então, me emocionei, desculpa, gente. Hoje eu vou fazer a Gabi, já que ela não tá aqui, né? Porque ela tá de aniversário. Vou começar a falar quem não falou. A gente acabou de ver um filme aí todo comunista, todo feito no coletivo. Acho que todo mundo tem que falar, dar a sua opinião. Vou começar a chamar pelo nome daqui a pouco. Gente, nesse média-metragem, né, que ela fez, ela foi para Nicarágua, mas ela também chegou aí para o Paraguai, né, porque tem uma parte que se passa assim no Paraguai. Então estava acontecendo algum tipo de revolução lá, que eu não me lembro muito bem, eu não cheguei atrás, assim.
Pois é, pelo que eu entendi, teve algum tipo de ação revolucionária no Paraguai com a ajuda de militantes da Nicarágua, né? Porque no Paraguai estava tendo a ditadura do Stroessner, e aí eles são mortos na ação, enfim, mas aí tem acho que tem alguma espécie de... Ficou assim meio que de notícia, assim... Mas eu também não entendi muito bem essa parte, não, assim, que pula para o Paraguai. Não sei se não era lá que o Somoza acabou indo também com a família, porque tem aquela cena daquela mulher que diz aquela mulher toda bem vestida, né? Não, porque nos tiraram tudo, a gente teve que sair de lá sem nada, e não sei o que, com óculos, e não sei o que, toda aquela coisa, assim. Mas eu também achei que foi muito rápido, assim, então eu peguei algumas coisas daquilo e depois não... Eu achei bem esquisita essa fala dessa mulher, né? Ela fala, ele foi meu pai, meu amigo, meu irmão, meu marido, meu amante, meu não sei o quê. Tipo assim, cita tudo e mais um pouco. Eu fiquei, tipo, de quem que ela tá falando? Me deu uma bagunçada essa hora. E nessa hora do Paraguai, uma coisa que me chamou a atenção, só um detalhe meio nada a ver, mas quando dá aquele plano da cidade, que daí depois aparece que é Assunção, me lembrou muito Porto Alegre, assim, porque tem um rio no fundo, assim, eu não sei, me lembrou... o Guaíba ali, enfim, aquela parte, enfim, aquela cena, sabe, do mercado público, assim, que tem umas fotos, assim, de Porto Alegre ali, pega um pouco do Cais, centro histórico, enfim, isso me chamou a atenção também nessa parte aí do Paraguai, meio esquisita toda. Pessoal, o Tainá, eu falei bastante hoje, viu, então daqui a pouco eu vou saindo, eu vou sair mais cedo hoje, mas eu tô liberada daí, tá? Eu falei bastante. A Isabel tem um compromisso inadiável agora. Sim, vai ver o jogo do Olímpia, né? Mas essa parte do Paraguai, eu acho que tem um zoom, sei lá, que é maravilhoso, porque quando eu não sei quem que fala ali, né? Qual é? Não, aqui a gente não vai acontecer isso, porque 90% da população, né, apoia. Aí vai um zoom para a cara do Stroessner ali no quadro, né? Assim que é muito macabro, e muito revelador, assim, como não é nem um movimento de câmera, sei lá, enfim, ela usa um recurso cinematográfico, eu acho que ela filmou, não sei, mas é alguém que, assim, que não estava concordando com né, não sei, colocou uma dissonância ali muito rápido, assim, né, e você sente, assim, tem uma coisa estranha ali, né, essa imagem que gruda nele, né, isso eu achei muito legal, assim, dessa parte. Verdade, ele tá falando e a câmera sai dele e vai para a imagem, para o retrato dele no quadro, né? Todo condecorado, com as medalhas e tal, bem foto de militar condecorado. Sim, ele tá falando basicamente que ali no Paraguai não se cria, revolução não se cria, né? Tá dando um recado também para os paraguaios, para os guerrilheiros paraguaios. Eu adoro aquela cena também que os trabalhadores estão assim, tipo, numa espécie de morrinho, assim, sei lá. E aí eles estão falando que é pátria livre ou morrer, né? E aí logo em seguida eles falam Viva o Brasil também. Eu gostei bastante daquela cena com um monte de trabalhador, criança e tal. E aí também fazendo um paralelo com o Brasil, né? Porque aquelas cenas da Guarda Nacional são horríveis, assim, tem um vilarejo lá que é um vilarejo destruído, assim, e as mulheres super magras falando que todos os homens tinham morrido, né, que a guarda tinha matado todos, e aí, não sei se antes ou depois, tem aquela cena também de uma família, que é o pai, a mãe e a criança sendo colocados dentro de um camburão, assim, super violenta também. E aí fiquei pensando muito assim de paralelo com a nossa polícia militar, assim, que acho que é a mesma ideia e tal. E também, né, as duas foram treinadas pelos Estados Unidos, tem essa coisa de treinar esse braço armado do Estado, né, na América Latina inteira pelos Estados Unidos, assim, e como isso é violento. E depois, em 80, eles acabam com a Guarda Nacional. Isso foi bom. Não sei como é que tá hoje lá, mas enfim. E o Ortega, ele foi tão para a direita que ele tem os pensamentos meio parecidos com o nosso não presidente, né? Que no início da pandemia ele
falava para as pessoas se aglomerarem, negou o vírus, só para vocês terem uma ideia de como é possível, né? Um cara que foi revolucionário e vira isso agora, um presidente que nega uma pandemia, que manda as pessoas se aglomerarem, que maltrata trabalhador. É bizarro como que isso pode acontecer, assim. Eu acho que era porque ele era só revolucionário, não era poeta também. Faltou essa parte. Verdade. É que também é difícil os poetas ocuparem lugares de poder, né? Os que chegam nos lugares de poder, acho que de alguma forma perdem a poesia. E também fiquei pensando no lance racial que tem, né? Porque o Ortega, ele é branco. E uma boa parte da população na Nicarágua é indígena e negra, né? E a gente não vê os caras lá com as boinas, com a roupa do exército, que estão nesses postos de poder, de comandar as frentes e tal, são possivelmente universitários e brancos, né? Então também fica essa questão racial que não é só do Brasil, que possivelmente está presente em todos os outros países da América Latina, assim. E aí, até indo um pouco mais longe disso, porque depois eu assisti alguns outros filmes da Lúcia Murat, assim, e ela vai muito a fundo em alguns filmes sobre essa questão racial. Também tem um filme que é Quase Dois Irmãos, que é sobre os presos políticos versus os presos normais, né? E aí chega um momento em que os comunistas estão na prisão e eles querem se separar dos presos que são comuns, porque eles não obedecem, eles não têm um ideal de coletividade, mas os presos comuns são os trabalhadores, são majoritariamente pobres, majoritariamente negros. Então também tem uma coisa racial que vai acompanhar depois a filmografia dela também, que algumas vezes acho que ela faz com alguma felicidade, em outros momentos eu já acho que ela se perde total, assim. Que chega a ser incômodo. O último filme dela, O Praça Paris, eu não sei se alguém assistiu, mas eu fiquei sem entender nada por um bom tempo e aí depois eu fiquei meio puta. Porque acho que ela erra, assim, a questão, enfim. E aí eu fico pensando nesse primeiro filme dela, como que ela deve ter visto isso, assim, porque é aquilo, acho que a Ju falou, né? É um processo revolucionário com uma adesão muito grande de gente pobre e trabalhadora, e no Brasil não foi isso. E aí, como ela, que foi uma guerrilheira aqui, deve ter visto isso, né? Eu acho que naquele momento era um pouco o sonho, né, dos guerrilheiros brasileiros conseguir mobilizar essa massa popular, e que não conseguiram até hoje, né? Até hoje a tentativa da esquerda no Brasil é essa e é meio inglória, mas esse filme, O Caso de Dois Irmãos, eu não vi para Paris, O Caso de Dois Irmãos eu vi há muitos anos atrás, assim, e se eu não me engano é esse também que ela traz um pouco uma tese que é interessante, assim, que eu já ouvi. A Lu mandou no chat passando para dizer que eu odeio Praça Paris. A Lu tá lá lavando a louça nos ouvindo. Não, que eu acho que ela, se não me engano, esse filme ela traz um pouco a tese, né, de que o tráfico, assim, principalmente brasileiro, a organização, né, do tráfico brasileiro, principalmente do Rio de Janeiro, ela se deu muito dessa convivência dos presos políticos e dos presos comuns nos anos 70, né, que os presos comuns teriam aprendido táticas de guerrilha e de organização militar e enfim, de organização mesmo, né, de técnicas, estratégias de organização, enfim, empresariais, guerrilheiras, sei lá, e que daí teria dado origem, né, ao PCC, Comando Vermelho, a todas essas organizações de tráfico brasileiras que são, assim, umas empresas, né, super bem sucedidas e complexas na sua organização, enfim. Se não me engano, nesse filme ela aborda um pouco essa tese, né, nesse Quase Dois Irmãos. Ela não chega a falar diretamente do PCC. Tem um outro filme que eu vi há muito tempo atrás, que eu não lembro, mas eu acho que o nome é Dois Coelhos, ou algo assim. Que daí é bem sobre isso, assim, é como os comunistas, presos políticos, ensinam todas essas táticas e aí se forma um PCC. Mas acho que nesse ela deixa
uma coisinha ali, assim. Tem todo um negócio de que daí o cara branco, comunista, sai, e aí o negro que era o preso comum fica na cadeia e aí fica comandando uma rede de gente na favela para o tráfico. E aí a filha desse cara que era o comunista, porque o filme se passa em 3 tempos, ela acaba se envolvendo com um cara do tráfico no Rio de Janeiro, e aí ele fica indo na prisão para falar com esse cara que ficou preso com ele fica, olha, vamos desmantelar o que tem de tráfico hoje lá, deixa eu entrar com uma ONG no morro para fazer essa juventude que está no tráfico ter uma perspectiva e tal. É uma coisa super branca, assim, do herói branco que vai salvar o morro. Eu achei bem ruim. É bem esquisito, assim. E no Praça Paris eu nem sei dizer, assim, eu não entendi o que essa mulher quis fazer. Eu não sei, eu fui assistindo os filmes em ordem, eu peguei do mais velho até chegar esse primeiro, né? Porque eu nunca tinha assistido nada dela até o Exército Louco, assim, foi o primeiro que eu assisti. E aí eu comecei pelo Praça Paris, fui vindo e eu fiquei, gente, o que aconteceu? Porque ela se perde muito nos filmes, assim. Tem um outro filme também que é extremamente ruim de ver, que acho que é As Memórias que Me Contam, que daí é bem essa coisa bem autobiográfico, é até uma das protagonistas é uma jornalista que foi presa, que faz filmes, que tá ficando velha, que quer fazer mais filmes para contar aquela história, e aí tem uma outra guerreira que está no hospital, e aí é uma amargura, classe média alta, uma coisa horrível, assim. Esse foi o que o Pequeno Exército Louco foi o que eu mais gostei dela, assim. Depois tem um outro documentário também que eu achei bem legal, que é sobre os Cadivels, que ela fez, mais recente, que também achei bem legal, assim, mas teve várias coisas que me incomodaram, assim, nos filmes dela depois. O Pequeno Exército Louco também é meu preferido, de todos que eu vi dela, acho melhor. Eu só vi 3. Esse Quase Dois Irmãos, O Que Bom Te Ver Viva e o Pequeno Exército Louco, que também é o que é mais interessante, assim. Porque eu acho que ela vai bem para ela vai mais para a área do jornalismo mesmo, né? Pelo visto ela faz muito bem, assim. Acho que é um filme bem né, um cinema direto, assim, essa coisa do vídeo, essa coisa do jornalismo de estar ali no calor da hora, assim, né? E aí o filme acaba também sendo mais até a vibração daquelas pessoas, né? A vibração daquela comunidade, da guerrilha, enfim, do que um olhar dela mesmo, né? Acho que a vibração do momento histórico, assim, se sobrepõe ao olhar dela, talvez, nesse filme. Acho que ela não conseguiria fazer nada ruim, eu digo, com esse material, mesmo que ela tentasse. No Que Bom Te Ver Viva é baseado em entrevista, ele também é jornalístico, mas calcado em entrevistas, né? E o Pequeno Exército, não, né? O Pequeno Exército são essas imagens todas que tocam muito, né? Não que as entrevistas também não toquem, mas o Pequeno Exército se supera. E o Que Bom Te Ver Vivo, assim, desculpa para quem não vê o filme da gente tá falando, né? Mas me incomoda um pouco o personagem da Irene Ravache ali, o texto dela, parece que meio que é um alter ego da Lúcia Murat, né? E não sei se ela conversa bem com os depoimentos daquelas mulheres, não sei. O depoimento delas, né, a palavra das mulheres que sofreram nas mãos da ditadura parece que fica atenuado, né, com aquelas intrusões mais dramáticas, mais cômicas ali da Irene Ravache. Eu li numa entrevista que ela disse que essa parte da atuação ali é para ser uma coisa de incomodação mesmo, que tem muito a ver com o período que ela fez psicanálise e que ela queria colocar um personagem que passou pela tortura de uma forma incômoda mesmo, assim. Que não provocasse pena nas pessoas, que talvez até provocasse raiva, sabe?
fosse incomodar mesmo. E eu fiquei pensando como que ela teria feito esse... Porque o Que Bom Te Ver Viva, ele surge a partir do Pequeno Exército Louco, né? Ela queria botar essa personagem, pelo que eu entendi, da Irene Havashi, no Pequeno Exército Louco, porque era para ser uma ficção documental de uma jornalista que tinha acabado de sair da prisão no Brasil, que era guerrilheira, e ia para Nicarágua cobrir esse processo revolucionário. Mas aí ela não teve dinheiro para fazer essa parte ficcional e tal, acabou montando só o média-metragem como documentário mesmo. E aí não sei como ela teria feito essa personagem, se ela ficaria igual ou se não. Acho que não, né? Porque também passou bastante tempo. O filme foi lançado em 84, o Que Bom Te Ver Viva foi em 89. Mas enfim, eu também senti um pouco de incômodo algumas vezes. Mas depois acho que eu até entendi, assim, o que ela quis fazer um pouco, assim, de incomodar mesmo. Acho que deve ser horrível também as pessoas te olharem e te verem só como uma sobrevivente, sabe? Porque ao mesmo tempo que sim, que é importante, também deve ser incômodo, né? Uma sobrevivente, de certa forma, parece que não é nenhuma pessoa inteira. Porque se sobreviver a alguma coisa, parece que já tem uma parte de ti que não tá mais ali. E aí eu acho que essa personagem, acho que ela passa um pouco isso, meio que uma raiva, uma vontade de ser incômoda, sabe? Porque ela fala, né? Eu tava num jantar e aí falei isso e aí as pessoas tinham que ver a reação delas a saberem aquilo. Então acho que ela tem essa coisa de deixar as pessoas desconfortáveis mesmo. Agora seria difícil de imaginar essa personagem da Irene Havashi no Pequeno Exército Louco, né? E eu sou muito, não sei, pelo menos aos meus olhos, acho que eu sou ainda mais fútil. Eu acho que destoar bastante, nossa. Eu acho que foi um acaso bom, assim, para filme ter dado para trás. Eu fiquei pensando muito nisso quando eu tava verdade. também. Tipo, poxa, ela passou muito perrengue ali, pelo que eu vi, para terminar esse filme. Mas eu fiquei bem feliz, por um lado, porque eu acho que ele é tão pontual, tão certeiro, assim, uma montagem tão... Ela é bem padrão, super cronológica. Eu gosto bastante dessa coisa de um documentário não tão explicativo, né? Eu acho que é legal a gente também ter até um mote para ver as coisas, mas eu acho que ele tem uma energia, né? Justamente essa energia coletiva que talvez pessoalizar no personagem ia ficar uma coisa tão, sabe, tão passada, tipo, num mote tão coletivo, né? Numa luta tão de pessoas, trazer uma pessoa, né? Bem aquele assunto que a gente sempre fica falando sobre personagens coletivos ou não, né? Acho muito forte, muito potente. Inclusive, lembrei muito das nossas conversas de Harlem Country, quando a gente viu, assim, sobre... Enfim, essa pessoa que está filmando e está muito envolvida, né? Que está pegando esses depoimentos nesse calor, assim. E me veio um pouco desses sentimentos, assim. E também senti todas essas raivas aos Estados Unidos e todas essas questões que vocês falaram, assim. Compartilho muito de todos os sentimentos. Nossa, eu concordo contigo, Nica. Que bom, que bendita a hora que a Embrafilme foi fazer perseguição política com o filme da Lúcia Murat, porque também acho que botar uma personagem ali, ainda mais fazendo um filme. E acho que é justamente isso que me incomoda na personagem da Irene Havashi no Que Bom Te Ver Viva, porque ela fica assim, tá, é um alter ego da diretora, né? Ok, mas aí, poxa, a diretora tá explorando a história daquelas mulheres e não vai botar a sua cara, então, para falar, né? Bota uma atriz para fazer um texto ficcional, sei lá. Ou então, poderia ser, também, né? Pensei, poderia ser meio que um inconsciente coletivo de todas aquelas mulheres, uma forma que todas aquelas mulheres se sentem. Mas como é que tu vai fazer isso, né? Como é que tu vai pegar um grupo de mulheres que sofreram uma experiência parecida, mas certamente para cada uma foi diferente, apesar de todas serem sido torturadas, né? E tu vai propor um certo inconsciente coletivo para aquele grupo, também é pretensioso, né? Então, por isso que eu acho que fica muito deslocado, assim. Eu não cheguei a ver esse filme, mas também, Tá. tipo, é um coletivo, mas é meio que um background dela, né? Acho que é estranho, assim. Eu poderia dizer com mais propriedade vendo o filme, mas
por um lado, eu admiro por ser um experimento, né? Tentou, sei lá, vou tentar não ser eu, mas ao mesmo tempo vou me pessoalizar. Mas com certeza deve ser estranho, mas acho pelo contexto, né? Não sei dizer assim, realmente diferente. Mas falando do Pequeno Exército, eu acho que seria um deslocamento ainda mais estranho, assim. Eu até acho que vou fazer, vocês vão querer me matar, né? Mas, inclusive, ouvindo vocês, eu fiquei, se eu fosse produtor e tal, eu ligar para você, dá para fazer esse filme agora, assim, pegar você, então, a jornalista, sei lá, 40 anos depois, né? Porque eu fico imaginando, claro, não deve ser exatamente a mesma personagem do outro filme que ela colocaria, mas acho que aí deveria ter uma intenção muito maior de pensar no Brasil, né? Eu acho que o filme já coloca, talvez, né, você poder pensar a partir daquela experiência, mas não sei, imagino que era a vontade dela como brasileira trazer aquilo para o contexto brasileiro mais forte, né? E eu acho que poderia ter sido um filme talvez pior, né? Mas muito interessante no sentido de um filme relacionando uma revolução em outro país, num momento, enfim, pura, né? Que a gente não tem tantos filmes, acho que documentam assim, e poderia ser, não sei, um filme assim interessante, não tão, né, no sentido da qualidade, né? Mas acho que politicamente mesmo, né? E acho que hoje ela podia, né? Tá mais fácil conseguir, quer dizer, agora não, né? Agora já tá mais difícil talvez, mas há um tempo poderia ter sido um projeto. Não sei se a Tainá, que acho que esse filme até ninguém falava, ninguém sabia que existia até pouco tempo, eu acho. Era meio que o Que Bom Te falava que era o primeiro, é o filme de estreia dela. Esse filme é meio que, não sei se estava perdido. Eu soube desse filme no ano passado, no Olhar de Cinema, americano que apresentou a sessão, né, assim, que divulgou o filme, que é uma coisa, um paradoxo, mas mora no Brasil, mas não deixa de ser americano, e eram feitos no exílio, né? Depois eu até procuro aqui para colocar. E aí foi descoberto do festival, todo mundo, ninguém, inclusive pessoas que brasileiro há bom tempo, assim, conhecem, não tinham visto esse filme. Assim, ele era eu acho então que ele era um filme meio perdido, assim, então não sei até se ela não achou, não quis, né? Enfim, não colocou em evidência, talvez a partir disso, de não ter conseguido fazer o projeto na íntegra, né? Não sei se em entrevista ela chega a falar disso, desse filme, porque começou a se falar mais. Pelo pouco que eu li nas entrevistas, assim, ela basicamente finalizou o filme porque ela achava muito importante aquelas filmagens, enfim, aí em 84 ela pensou, bom, tenho isso já há algum tempo, então tem que fazer. E aí em 85 foi para um festival no Rio e ganhou até como melhor filme. Mas depois eu não sei, assim, eu não sei bem como foi, não sei se teve grana, porque ela deixa isso bem claro que foi um filme que ela fez com a grana que ela tinha, assim. Então não sei como é que foi a parte também de, de passar em outros lugares, qual foi a dificuldade ou não foi, assim, isso eu não vi ela dizendo em nenhuma entrevista, mas eu acredito que deve ter tido, assim, até porque ainda era um período meio ruim, né? Bem ruim, na verdade. Então, não sei como é que foi a distribuição e tal. E ela recém estava iniciando com a produtora dela também. Eu não tenho muita ideia disso, desse lance de distribuição de filme, mas imagino que deva ser difícil. E aí não sei com uma produtora pequena como é que se faz, não faço a mínima ideia. Mas acredito que deve ter sido difícil, não sei como é que foi, assim. Eu prefiro ele assim, e aí a gente fica com essa possibilidade de filme na imaginação, né? A gente fica pensando como é que poderia ser se a Luciane Murat tivesse colocado um alter ego dela ali no meio da Revolução Sandinista.
Não sei se alguém mais quer falar. A Manu não falou hoje, sempre fala. A Helena. Yasmin. Eu não sei muito o que falar, assim, até porque eu não consegui, assim, dar uma pesquisada muito grande. Mas vocês falaram, assim, da raiva que deu dos Estados Unidos e eu senti muito isso também. Mas o que mais me sobressaiu foi o amor, assim, que eles tinham à revolução e à pátria deles, sabe? Tipo, uma esperança muito grande, assim, do que podia ser, sendo que... E aquela fala do revolucionário poeta realmente me tocou também. E, assim, acho que é isso que mais sobressaiu pra mim no filme, aquele sentimento grande, assim, tipo, agora a gente vai ter um futuro, a gente quer um futuro melhor, assim, então, pra mim foi isso, assim, que me marcou. Eu também, Manu. O que ficou mais em mim do filme foi essa sensação da libertação de um povo, mesmo que momentânea, mesmo que mais do que a raiva pelos Estados Unidos. É porque a raiva pelos Estados Unidos acho que já é perene na gente, né? É aquela esperança, né? É tão bonita deles reconstruindo as coisas. Mas eu também acho que aquele final dela é tipo é um aviso de que o imperialismo é uma praga e que enquanto aqui a gente conseguiu ter uma frente revolucionária, em outro lugar ele já está se propagando de que é o sonho liberalista, né? Hong Kong liberal, enfim. Verdade. Eu sinto que tipo todo mundo já falou tudo na realidade que eu já pensei sobre o filme ou enfim. Mas, pra mim, uma parte que... Eu lembro que foi, tipo, acho que o primeiro momento no documentário que eu... Não, nunca fui pega de surpresa, mas que eu fiquei, tipo, ok, o que é isso? Quando apareceu a Globo, enfim. E nessa cena me deu, assim, tipo, não, eu não sei dizer, tipo, obviamente uma raiva, mas, tipo, assim... Esse até um deboche, sabe? Não da diretora, mas da própria Globo, de tipo, olha só, estamos mostrando aqui nessa tipo, como está acontecendo, e aqui é totalmente o contrário. Tipo, não sei se está dando para entender o que eu tô falando, eu sou péssima com palavras, enfim. Mas, nossa, sei lá, eu só fiquei muito pensando, tipo, num produtor do mal, assim, da organização Globo. Vamos sim debochar da nossa população e do nosso tipo, daí colocando isso muito tipo, nossa, vendo todo o contexto, né, da Lúcia tá e o companheiro dela estarem exilados do país e tudo mais, marcou bastante. E toda a parte final em que tem o Rick falando sobre a Nicarágua exportar violência para o mundo e tudo mais, e toda a questão do filme também, eu achei muito interessante misturar tipo, esse filme dele, enfim, como... enfim, essa mistura tipo, de real com... quer dizer, de documentário com ficção e tal, mas uma coisa que na minha cabeça, não sei porquê, mas me veio muito quando ele estava fazendo esse discurso dele falando da Nicarágua e tudo mais, e Estados Unidos vai trazer a democracia, tipo, logo depois que ele fala, as pessoas aplaudiam, só que eu não sei, tipo, era um corte tão rápido que parecia muito que era tipo algo programado, tipo, eu estou controlando vocês e sei lá, na minha cabeça pareceu isso e era só isso que eu tinha para trazer, enfim. Eu tenho uma coisa para falar em relação a essa parte que entra a Globo, porque para mim também acho que foi um dos momentos do filme que mais me deu, porque eu já estava pensando um pouco nisso, assim, né, dessa influência da Globo no Brasil, essa revolução frustrada que a gente teve aqui, enfim. E é uma cena, tu falou agora, né, tipo a revolução televisionada, né? E porque antes de mostrar a Globo, mostra o espectador, né? Que é um jovem meio barbudo, assim, tu vê que parece até um revolucionário brasileiro, sei lá, de classe média, no sofá de casa,
vendo a Revolução Sandinista pela TV Globo, né? Pelo aquele caixotinho, assim, e através daquela narrativa imperialista, né? Que é a narrativa da Globo sempre. Eu acho que tem um deboche ali, sim. E eu acho também que o filme coloca muito, assim, em exposição, em contraste, assim, que a hipocrisia, essa falsa narrativa dos governantes contra a verdade, tipo, uma paixão verdadeira dos revolucionários, assim, sabe? Pelo menos foi isso que eu senti, porque tem a fala do Reagan, que é bem hipócrita, tem a fala do... Eu não sei de quem era, mas falando... Não, era do não lembro qual é o nome, mas ele falando assim que eu esqueci tudo o que eu ia falar, enfim. Enfim, mas tem várias falas assim que demonstram que os governantes estavam falando tipo, exatamente o contrário do que eles faziam, assim, sabe? Então, eu acho que fica bem demarcado isso, e os revolucionários, tipo, bem verdadeiros, assim, nos seus ideais, eu acho isso, assim. Uma coisa que eu li, que acho que não foi comentado ainda, que essa Revolução Sandinista foi uma das revoluções que mais mulheres cineastas se interessaram por filmar, né? E achei interessante, acho que isso tem total relação com o que já foi dito, acho que foi a Tainá que falou, dessa forte participação das mulheres na Revolução, né? E antes de ver esse filme, eu fiquei pensando muito assim, eu li a sinopse e vi que se tratava dessa revolução na Nicarágua e fiquei pensando muito, tipo, por que que uma brasileira ia filmar, sabe, uma revolução na Nicarágua, sabe? Que talvez possa ser algo tão distante, mas vendo o filme, assim, pensando nesse protagonismo das mulheres nessa luta e tudo isso, dessas comparações, assim, da revolução na Nicarágua e aqui no Brasil, acho que fez muito sentido e também gostei bastante e concordo com tudo que vocês disseram. É isso. Eu lembrei de uma coisa, não tem tanto a ver com o filme, mas tem a ver com mulheres em Nicarágua. Tem uma fotógrafa muito foda chamada Susan Meiselas. Eu fui numa exposição dela no final do ano passado, acho que meio por essa época. E ela tirou várias fotos nessa época de 78, 79 de Nicarágua. Tem uma foto que é uma arma, eu vou botar aqui no chat. Uma foto que é um cara guerrilheiro com uma arma e um molotov na mão, assim. Essas fotos de guerrilheiros foram bem... Acho que foram as fotos mais famosas que teve da Guerra da Nicarágua. E também foi uma fotógrafa mulher, assim. Só trazendo ainda mais esse plus, além das cineastas, assim. É um trabalho bem incrível, ela é uma baita fotógrafa, assim. É um trabalho realmente que vale muito a pena para quem quiser dar mais uma olhadinha. Fiquei pensando uma coisa, né, dessa questão do porquê, né, desses países, e eu lembrei que tem um filme daqui, do Rio Grande do Sul, também dos anos 80, que é sobre El Salvador, que é o Adiós General, não sei se vocês já assistiram, do Matico, que é um média-metragem também, e é baseado num livro que ele foi para lá como jornalista, ele é um cara também de esquerda, ele não chegou a ser preso, eu acho, mas saiu do Brasil, e ele escreveu esse livro, que é Um Fuzil para Ana Guadalupe, que também tem isso da mulher guerrilheira. E aí eu fico pensando se não era talvez o único lugar do mundo ali nesses países da América Central, nos anos 80, acho que foi a Tainá que falou no início, né, do cansaço também da Revolução no Brasil, né, dos revolucionários, que já estavam no final dos anos 70, um pouco de recuperar energia mesmo, né, e talvez por isso o filme seja tão isso de pegar essa energia, assim, porque, não sei no mundo, né, se pegar o mundo já estava nos anos 80, não sei muitos exemplos, assim, de, né, o leste europeu, a União Soviética já estava, né, caindo tudo, então acho que, e a América do Sul aqui estava toda dominada quase, né, com esses governos ditatoriais, então acho que esses dois casos, talvez, né, desse gaúcho que foi para El Salvador, cobrir conflito, né, e esses dois que foram para lá também, acho que
reflete talvez a vontade de encontrar ainda um foco de utópico quase, de revolucionário, assim, de algo que está num momento ainda diferente, né? Talvez, sim, não sei, teria que falar com eles para ver, né? Mas é interessante porque são 2 filmes, um de El Salvador, um da Nicarágua, feitos nos anos 80, assim, num momento político do Brasil bem diferente, né? Assim, e são filmes diferentes dos filmes meio de ressaca que a gente tem aqui nos anos 80, né? Talvez explique um pouco, assim, não sei. Acho que sim, para mim faz sentido buscar essa energia, assim, né? Ainda mais isso, né? Que o filme, ela filmou antes, mas o filme, não, é de 84. Não, ia dizer que era de 89, é de 89, que bom te ver viva, né? Ia dizer que era bem no ano da queda do muro, mas é de antes. Eu pensei na cena do Paraguai que fica ainda mais forte nesse sentido, né? Porque aí está próximo, né? Vivendo uma ditadura semelhante à nossa e aquele discurso ali de que a população não vai deixar, né, aquilo acontecer, e é aquele zoom no general, assim, então não sei se também será de alguma forma fazer quase colocar o Brasil assim no filme através do Paraguai também, assim, né? Talvez, não sei. Eu não sei, gente, se alguém quer falar mais alguma coisa, se a gente vai encerrando. Não sei. Tava olhando as fotos aqui que a Nica mandou, maravilhosas. Muito bom o site da fotógrafa. Mas antes da gente encerrar, eu queria fazer um convite especial para Yasmin, para Júlia, para Ariane, para Juliana, que eu acho que é o segundo encontro, né, que vocês vêm. Então, se vocês não sei se vocês estão pensando em vir nos próximos, espero que sim, né? A gente tem mais 2 os encontros abertos, mas se vocês quiserem continuar vindo também depois, quando acabar esse projeto dos encontros abertos, vocês mandam um e-mail, pode botar aqui no chat ou pela página do Facebook, enfim. Mandem um e-mail de vocês que a gente insere vocês na lista também e vocês podem continuar vindo, assim, né? Porque a gente se encontra sempre, mas a gente faz encontros sem divulgação pública, né? Esses são 4 encontros de exceção, então se vocês ficarem afim, pode ser agora ou pode ser depois, no próximo encontro, durante a semana, mandem um e-mail de vocês para a gente inserir vocês na lista. Mas, deixa eu pegar aqui. E se puderem também seguir as nossas redes sociais, compartilharem as coisas. Acho que na segunda a gente já divulga a próxima sessão também. Tem Twitter, Instagram, Facebook. Nos divulguem. Vocês não podem dar uma palhinha do que vai ser na próxima semana? A semana que vem vai ser outra sessão de curtas contemporâneos, como foi na semana passada, que a Gabriela vai apresentar. E aí depois o 4º encontro vai ser uma seleção de curtas-metragens da Rita Moreira, que até quem quiser ir adiantando, ela tem um canal no YouTube, Rita Moreira Vídeos, e é super legal, ela tem vídeos, ela filma desde os anos 70 até agora os anos 2000, ela filmou muito em Nova York nos anos 70, depois nos anos 80 no Brasil, e ela tem uma produção muito interessante, assim, muito política também, ela discute gênero, sexualidade, raça, questões sociais do Brasil dos anos 80. Os filmes dos anos 80 dela, eu particularmente gosto muito. Então, também, se quiserem ir adiantando e já vendo alguns filmes dela. Mas daí a gente vai anunciar direitinho. E os filmes da semana que vem, exatamente os títulos, já vou dizer, peraí. Eu não sei de cor toda a programação.
Enquanto a Ju vai procurando, vou fazer um último comentário sobre o filme. Gente, como tem gente bonita, né, naquele filme, é cada revolucionário, não sei vocês, mas eu me apaixonei por vários. Um comentário bem despolitizado, mas eu precisava fazer. Porque, sério, muita gente bonita. Fiquei, olha, meu Deus. É verdade. Eu acho que tem as pessoas revolucionárias, né, são lindas, assim, porque a revolução tem uma energia poética, juvenil, romântica, né? Então nem precisa ser muito bonito para ficar bonito sendo revolucionário, assim. Eu tenho um pouco essa teoria que a esquerda se vale muito disso, né? E muito bem, assim, dessa tensão sexual que cria em torno dos seus personagens, né? O Che Guevara, maravilhoso, enfim. Todos. Então, a Gioconda Belli, que é essa escritora que eu falei, que também era do Exército Sandinista, ela vai escrever um livro depois que é O País das Mulheres. E aí ela inventa um partido que é só de mulheres, e aí o nome do partido é o Partido da Esquerda Erótica. Eu achei ótimo. Acho que a esquerda tem esse sex appeal, né? Que a direita não consegue muito. O máximo que a direita consegue produzir de sex appeal é Eduardo Leite. Deus me livre. Sim, ficam compartilhando foto do cara com comentário erótico, criando monstro, né? O cara da direita, não façam isso. Eu não vi isso, eu falei brincando. O Twitter, não, no Twitter usam pessoas de esquerda. Mas até eu ia falar uma coisa... O Twitter é lata de lixo na internet, né? É verdade, não, o Twitter é um inferno, mas essa coisa sexy, né? Eu lembrei agora, vendo o The Clash, né, banda, eles lançaram um disco, acho que em 80, chamado Sandinista. E aí isso faz muito sentido, porque acho que pra gente hoje, ver a Nicarágua, um paizinho, né? Mas eu acho que talvez realmente no início dos anos 80 fosse muito medo de ser um Vietnã, de exportar como diz o Reagan, exportar violência, porque realmente se uma banda que estava no auge lança um disco chamado Sandinista, né? Você imagina isso, tem essa coisa sexy da revolução que contamina, né? Uma banda inglesa. Jovem, né? Sim, jovem. A revolução, exatamente. Em geral, ela é muito jovem, né? Ela é bem isso, assim, quem tá na linha de frente. São já vê aquela menina de 22 anos, de 14, e aí vai ter um menino de 23, de 25. Verdade, né? Tem a edição, a gente fala mal do nosso patrão aqui, né? Do cara que vai liberar o dinheiro para... Mas, bom, estamos numa democracia. Estamos numa democracia. Não tem que... Tem um vídeo da Rita Moreira que eu quase programei, chama Dias de Euforia, até se vocês quiserem ver, que é um vídeo dos anos 80 sobre a primeira eleição que o Lula foi candidato, né? E é maravilhoso, assim, o filme, só que não dá para programar também, como a gente tem ano eleitoral, e esse projeto é financiado pela Secretaria da Cultura, a gente não pode veicular nada com filiação partidária, assim. E o filme é excessivamente petista. Mas fica a dica aí, se alguém quiser ver. Nós não vamos comentar esse filme aqui, tá, Lu? Não te preocupa, não será comentado nem divulgado, mas quem quiser ver. Eu achei aqui a programação da semana que vem, tá? E só deixa eu estava colocando aqui que é para a gente não objetificar o Eduardo Leite, porque não é algo que se deva fazer, né? Enfim, é um problema. Então, só para ficar claro aqui, né, na nossa comunicação não tem um ruído. Assim, essa é a minha ideia. Acho que ninguém vai ver esse vídeo até o final. Bom, mas eu queria deixar aqui registrado isso. Sou contra a objetificação erótica sexual do nosso governador. Muito bem, todos somos. Bem contra, inclusive. A programação da semana que vem, então, é Sem Coração, da Nara Normandi. Esse filme é maravilhoso. La Santa Cena, da Everlane Moraes. Chupa Poyang, da Sueli Machacali. É do casal Machacali, né? É ela e o companheiro dela. E Rã, da Ana Flávia Cavalcante. São esses os filmes e vão ser encaminhados, mesmo esquema, pelo formulário do Drive. Então, acho que é isso.
Quer se despedir, Tainá? Vai, faz o fechamento. Então tá, não. Então, obrigada pelo debate, adorei poder conversar sobre esse filme. E até semana que vem, gente. Se cuidem, fiquem bem. É isso. Um beijo. Beijo. Até.